Amém? Irmãos, vou ministrar hoje uma breve palavra, mas eu acho que é pertinente para hoje, para o momento. Então essa é uma noite de batismo. E nós devemos entender que o batismo é a consequência de algo. É a consequência de um novo nascimento. Amém? Todos nós aqui, precisamos ter essa experiência um dia das nossas vidas. Qual a experiência? A experiência de nascer de novo. Lá em 2 Coríntios 5,17, diz assim a palavra do Senhor: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas, elas já... E tudo agora está sendo o quê? Eis que surgiram coisas novas. O Senhor nos chama para viver essa novidade de vida. Nós vamos orar pela palavra dessa noite. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, nós colocamos a Tua palavra diante de Ti. Que ela possa ministrar ao nosso coração vida, revelação, transformação. Que possamos lembrar, sim, que nascemos de novo, que somos uma nova criatura. E por isso, nós estamos aqui nessa terra, vivemos aqui nesse mundo, mas nós não somos mais desse mundo. A nossa casa é o céu, a nossa origem é o céu. Ó Deus, por isso dá-nos compreensão e revelação. No nome de Jesus, amém. Irmãos, depois de termos um encontro pessoal com Deus, você tem que perceber que algo diferente aconteceu com você. Porque não é o fato de você vir a um culto, participar de reuniões, que só o fato de ir quer dizer que agora você é uma nova criatura. Amém? Então, o fato de você, às vezes, começou, foi numa reunião, foi em outra, e não, eu sou uma nova criatura. Depende. Porque todos nós, em algum momento da nossa vida, temos que perceber que algo mudou aqui dentro. Amém, querido? E você percebe que agora, coisas que você queria, você não quer mais. Coisas que você almejava nessa vida, você não almeja mais. Coisas que você praticava, agora você não pratica mais. Provavelmente, os seus amigos vão começar a estranhar você. Às vezes ali, da escola, da faculdade, colegas do trabalho, familiares, vão começar a perceber, esse cara está diferente. Ele está estranho. Certas coisas que ele queria, agora ele não quer mais. E coisas que ele não queria, agora ele quer. E todo domingo à noite, ele tem lá um encontro com uma galera. Que é o povo de Deus, amém, querido? Que é a igreja do Senhor. E aí então as pessoas começam a achar você estranho, sem compreender o seu modo de agir. E a palavra de Deus nos dá clareza o que é isso. Se chama novo nascimento. Amém? Novo nascimento. E o novo nascimento é uma experiência individual, amém, irmãos? Eu não posso nascer de novo pelas minhas filhas, amém? A esposa não tem como nascer de novo para o seu marido, não tem como. É algo estritamente individual. Então, o que significa o novo nascimento? Significa que você ganhou a vida de Deus em acréscimo à sua vida natural. Não quer dizer que agora você nasceu de novo, você era palmeirense, agora vai virar corintiano. Não é assim, amém? Mas pode ser que você seja corintiano e vire santista, aleluia. Brincadeira, ninguém quer ser santista agora, né, irmão? Segunda divisão. Tem coisas da sua vida que vão continuar normalmente. Amém? O seu jeito, o seu temperamento. Mas agora você percebe que há uma natureza de Deus em você. E coisas que você fazia, que você sabe que não tem a ver
com o Espírito de Deus, você começa então a deixar isso. É o que nós chamamos de uma experiência de regeneração. Porque a salvação de Deus, ela é plena e completa. A salvação de Deus inclui o perdão dos pecados, amém? A salvação de Deus inclui a purificação, a santificação, a justificação, a libertação da escravidão, mas também a regeneração. Por isso, tudo isso aconteceu com você. Quando você nasce de novo, você agora é santificado. Você agora é liberto. Amém, querido? Quando você nasce de novo, você agora mudou completamente. Porém, nós vivemos um processo, que é o processo que nós chamamos de transformação da nossa alma, amém? Que é a renovação da nossa mente, mas algo que é concreto, no seu espírito, você já mudou completamente. Amém, querido? Porque você recebeu a vida de Deus. Então, podemos então entender e afirmar que quando acontece essa experiência, nós nos tornamos filhos de Deus. Nem todos são filhos de Deus. Eu sei que o mundo aí fala, né? Ah, eu também sou filho de Deus. Não, todos são criatura de Deus. Agora, filhos são apenas aqueles que recebem a Jesus como seu Senhor e Salvador. Posso ouvir o amém? Então, como que você era antes de nascer de novo? Em primeiro lugar, lá em Jeremias 17:9, diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, embora esse texto aqui fale de coração, ele está falando, na verdade, da natureza humana. Então, a natureza humana, o que é? Ainda que eu queira fazer aquilo que é bom, não tem jeito, a minha natureza vai fazer coisa errada. Quantos compreendem isso? Porque é uma natureza completamente diferente da natureza de Deus. Mas talvez você fale, ah pastor, mas eu sempre fui bonzinho. Olha para o seu irmão aí do lado, vê se ele tem cara de quem sempre foi bonzinho. Porque tem gente que é assim, né? Pastor fulano, ele é maravilhoso, ele tem caráter, fala a verdade, é uma pessoa que ajuda os outros, ele é muito bom, só não é crente, né? Isso acontece muitas vezes num relacionamento, né? A mulher está conhecendo ali um rapaz, e aí ela fala, pastor, ele é maravilhoso, ele é estudioso, ele é inteligente, ele sabe, ele honra a mãe dele, ele é muito bonzinho. Só não é crente. Mas a verdade é qual, querido? Nascer de novo é a base, é o essencial para uma vida de transformação, amém, querido? Porque até aquela pessoa lá fora que você olha e fala, ele é bonzinho demais, creia, entenda, ele tem coisas ocultas, que são pecados, amém, querido? Que pode ser que ele não mostre para os outros, mas lá dentro tem. Por quê? Todos foram separados da glória de Deus, todos pecaram, diz a palavra, não é assim que diz lá em Romanos? Então, naturalmente, o ser humano, ele tem um coração também duro como pedra, um coração rebelde, insensível para as coisas de Deus. Você lembra quando você era assim? Deixa eu ver. Ih, Jesus, só 2, 3. Todo mundo aqui era rebelde, insensível. Pastor, não me chama de rebelde não, o que é isso? Eu vim para cá domingo, o pessoal me chamar de rebelde. Mas é a verdade, você era rebelde. Você era rebelde, porque a sua natureza era assim. A natureza de alguém sem Cristo é uma natureza rebelde para com Deus, insensível para com Deus. Porque o nosso espírito, antes de nascer de novo, ele estava morto para Deus. É como um rádio, mas um rádio quebrado. Ele não consegue sintonizar as ondas, né, de som para poder funcionar.
Da mesma maneira, o nosso espírito sem Deus, antes de nascer de novo, era como se estivesse então, sem funcionar, sem conseguir ouvir de Deus. Portanto, o nosso espírito era incapaz de sintonizar a voz de Deus e ouvi-lo. E por isso, você estava separado da vida de Deus por causa dos seus pecados. Ou talvez você se encontre assim hoje. Você talvez veio aqui hoje visitar, né, o culto, ou você já tem vindo aqui há algumas semanas, mas você está ouvindo e pensando, puxa, quando foi o dia que eu nasci de novo? Quando foi o momento? Porque em algum momento da sua vida você precisa experimentar o novo nascimento. E como que ocorre então o novo nascimento? O novo nascimento, para você saber como que ele ocorre, a primeira coisa que você percebe é que a sua natureza, ela é uma natureza corrupta, rebelde para com Deus. Ainda que você se achava muito bonzinho, lá no fundo, tinham coisas que realmente não se compactuava com o Espírito de Deus, com a vontade de Deus para a sua vida. E aí há um momento que a luz de Deus, ela vem sobre você. E você reconhece, isso aqui que eu estou fazendo não agrada a Deus. Quantos já perceberam isso? Erga a mão aí, deixa eu ver. Ah, tá. Porque tem que ter esse dia. Esse dia que você para e fala, meu Deus, o que eu estou fazendo? Apesar que você quer continuar fazendo errado, você começa então a perceber uma luz de Deus vindo sobre você, entendendo que você precisa de Jesus, que você precisa ser mudado, transformado. Você reconhece a sua natureza pecaminosa, caída, que precisa de Deus. E aí então, em segundo lugar, o seu coração começa a se quebrantar diante do Espírito Santo. E aí você começa a perceber então, isso aqui eu não posso fazer, isso aqui eu tenho que deixar para lá, essa maneira aqui que eu estou tratando meus filhos não é justa, não é correta, essa forma que eu estou lidando com a pessoa do sexo oposto não é correta, não é ideal. Porque quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo nos ilumina. E começamos então a enxergar o pecado, amém, querido? Começamos a enxergar aquilo que é errado, porque aquele que não tem o Espírito de Deus, ele vive como um escravo do pecado. Ele não entende, para ele o pecar é normal. Porque todos nós nascemos como um pecadeiro. Quais são os frutos do pecadeiro? O pecado. Não tem jeito, vai pecar em algum momento. Você pode trazer uma criança aqui de 1 ano de idade. Ela não sabe, ela não entende, mas em algum momento ela vai pecar, sim ou não? Porque nela há uma semente pecaminosa, herdada de Adão e Eva. Portanto, em algum momento você precisa se quebrantar diante de Deus. Em terceiro lugar, o seu espírito, ele ficou compungido e contrito. Por causa do arrependimento do coração, o seu espírito agora começa a sentir uma tristeza por causa do pecado. Porque há uma enganação, né? Onde muitos dizem que aquele que é crente não peca. Não, o crente peca. Mas assim que ele peca, ele sabe, isso aqui não tem mais a ver comigo, eu tenho que sair disso. Não é que alguém fica falando para ele, o pastor perguntando, e aí, o que você fez essa semana? Conta para mim, me passa a listinha para eu saber o que pode e o que não pode. E tem irmão que é assim, né? Ele quer saber, pastor, o que pode? Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Você sabe, quem vai te falar o que pode e não pode é o Espírito Santo. Porque quando você nasce de novo, não tem jeito. Você pode estar sozinho, no lugar que for, o Espírito Santo vai te falar, isso aqui não convém a você. Amém, querido? Não para trazer peso, condenação sobre a sua vida, mas só para você entender que a sua natureza, ela foi então transformada. Você não é mais como antes, não adianta. Você pode dar louca hoje e falar, eu não quero mais saber de igreja, eu vou para o mundão.
Mas o que acontece? Lá no mundão, no meio daquela balada, daquela rave, você vai falar, aqui não é meu lugar. Meu lugar é lá com os irmãos, lá na Guarani 95 lá. Eu vou ter que ir para lá. Eu vou ter que estar lá na célula. Eu até queria estar aqui, mas não consigo, parece que eu não tenho paz. O que é isso? Um sinal de um novo nascimento. Os irmãos compreendem? Então essa pessoa recebeu a vida de Deus dentro de si, no seu espírito, e agora ela foi mudada, transformada. Coisas que ela não queria, agora ela quer servir a Deus, buscar a Deus, santificar. Coisas que ela então queria, agora ela não quer mais. Que é a impureza desse mundo, que é aquelas coisas que nós sabemos que são pecaminosas, diversas, que o próprio Espírito Santo testifica conosco. Terceiro, então, como que você se tornou depois de nascer de novo? Em primeiro lugar, você sente que a sua natureza, ela continua sendo má. Então ninguém pode falar, não, pastor, eu nasci de novo, agora nunca mais eu vou pecar na minha vida, nunca mais. Não, você vai continuar sem ser tentado. Vai acontecer. Porque você ainda tem a natureza aí do pecado em você, na sua carne. Amém, querido? Então o seu corpo, ele precisa ser disciplinado para servir a Deus. A sua alma está sendo transformada, mas o seu espírito, agora ele está em unidade com o Espírito de Deus, sendo guiado por Ele. Então a grande questão é que nós devemos deixar o Espírito ter a primazia na nossa vida. Então quando você nasce de novo, você percebe agora essa luta de pecar ou não. Quando você não tinha Jesus, você não tinha nascido de novo, para você pecar é uma coisa comum, normal. Por quê? Porque você era escravo do pecado. Mas agora que você está em Jesus, quantos estão em Jesus, diga amém? Você agora percebe, não, eu preciso fazer a vontade de Deus. Apesar de ter às vezes essas tentações, desejos que aparecem, que surgem, eu preciso fazer a vontade de Deus, eu preciso buscar o Senhor. Porque a nossa carne, querido, você vai ter que lutar com ela até você morrer, não tem jeito. Agora é óbvio, quanto mais você se alimenta do Espírito, menos você vai querer fazer as vontades da carne, é o que diz lá em Romanos 8. Amém? Pastor, eu sou crente, mas eu estou doido para fazer a vontade da carne. Qual o problema? Problema, vou te dar o diagnóstico. O problema é que você está se enchendo do mundo, não é? Mas conforme você se enche de Deus, mais você quer fazer aquilo que é a vontade de Deus. Então depois que você nasce de novo, você recebe um novo coração. É um coração que deseja ter comunhão com Deus. Posso ouvir um amém? É um coração que anseia as coisas espirituais, que está disposto a obedecer à voz de Deus. Às vezes é incapaz de obedecer, mas possui uma disposição, um anseio, né? Às vezes aquele jovenzinho, ele se converte, mas ele quer ser aprovado pelos amiguinhos da escola, ele quer ser aprovado na sua casa, ele tem aquela necessidade de aprovação. Então apesar de ter aquela vontade no seu coração de fazer a vontade de Deus, ele fica em cima do muro. Mas uma hora ele tem que se posicionar, amém, irmãos? Todos nós. Porque precisamos obedecer aquilo que é a vontade de Deus, que tem sido revelada no nosso espírito. Após o novo nascimento, o seu espírito agora está vivo para Deus e não mais morto. Por isso você quer ter comunhão com Ele. Por isso você quer andar na presença dEle. Por isso agora você tem fome das coisas de Deus. Por isso agora você quer adorar, você quer louvar, você quer ouvir a palavra. Por quê? Porque agora o seu espírito está vivo. Ele quer Deus. E em quarto lugar, você recebeu a vida de Deus. Depois que você nasce de novo, você recebeu a vida. Só que essa vida de Deus, ela vai acrescentando cada vez mais em você,
experiências com o Espírito Santo, revelação da palavra, o conhecimento, sabendo o que é andar no Espírito, o que não é andar no Espírito, o que é satisfazer as vontades da carne. Então, conforme você busca mais o Senhor, mais você fica sensível a Deus. Quantos compreendem isso? Por isso então que nós temos que tomar cuidado. Às vezes você fala, puxa, aquela pessoa, pastor, está indo na igreja, mas não mudou nada, continua fazendo as mesmas coisas. Não temos como saber quem nasceu de novo e quem não nasceu de novo. Amém? Só Deus sabe quem nasceu de novo e quem não nasceu. Só Deus sabe as motivações do coração. Só Deus conhece o íntimo de cada ser humano. Mas é óbvio, quem nasceu de novo vai dar em algum momento frutos desse novo nascimento. Amém? Que as pessoas vão começar a perceber isso na vida dela. Então, há alguns sinais da nova vida. Então, nas Escrituras, nós podemos ver que a vida que Deus planejou para você, para mim, é uma vida cheia de alegria, de descanso. Então, é estranho, por exemplo, alguém que se diz convertido, crente, e que não vê a hora de estar no mundo, que ama as coisas do mundo. Não dá, a equação não fecha. Amém, querido? Não fecha. Então, ou ele não nasceu de novo, ou ele comeu muita comida do mundo, ao ponto de ele não ter ali, deixar o seu espírito embotado para aquilo que é as coisas de Deus. Portanto, nós sabemos que essa nova vida é uma vida que não vai ter fome do mundo. Por quê? Porque está cheio de Deus. Quem está vazio de Deus, naturalmente vai ter fome do quê? Desse mundo, das coisas desse mundo. Mas quem está cheio de Deus, ele vai naturalmente também se tornar o quê? Vazio das coisas desse mundo. Ele não vai querer comer, se alimentar das coisas desse mundo. E uma pessoa que vive cheia de Deus, ela não se abala facilmente, amém, querido? Salmo 125:1 diz assim, os que confiam no Senhor são como um monte Sião que não se... mas está ali firme, e firme para sempre. Então essa nova vida é a vida que nós recebemos da parte de Deus. Vocês já viram um videozinho? Aparece um senhorzinho, aí ele fala assim, nossa, é difícil demais ser crente. Quem já viu isso? Dá até risada com aquele vídeo, que ele fala, não, eu já tentei de tudo, já fiz de tudo, mas tem uma coisa que é difícil, que eu estou tentando agora, ser crente. Ser difícil, ser crente é difícil. A gente dá risada, mas você vê que ele fala sério, porque ele está tentando ser crente. E deixa eu te contar, você não consegue ser crente. É algo que acontece dentro de você. Amém, querido? Ou seja, você nasce de novo. As coisas velhas se passaram, e agora tudo se fez novo. E aí quando você se converte, as pessoas falam assim, nossa, o seu pastor lá fez uma lavagem cerebral em você. Ou cuidado, vai com calma, daqui a pouco você vamos fazer uma lavagem cerebral. Mas é isso mesmo. Quando você se enche do Espírito Santo, você nasce de novo, a sua mente, ela é purificada. E agora você quer as coisas de Deus. Amém, querido? Então não é uma questão de lavagem que estão fazendo em você, não. Que o próprio Deus está transformando a sua vida. E é Ele quem faz isso, amém? E não o homem. Porque se é o homem que faz, uma hora vai parar. Mas se é o Espírito que está fazendo, querido, homem nenhum consegue parar. Você entende isso? Por isso nós não cremos que estamos vivendo meramente uma religião. Eu vou domingo no culto porque eu tenho que ir lá bater ponto, como se fosse, se eu não for, Deus não me ama, e se eu for, Deus me ama. Você é amado por Deus. E você precisa estar na comunhão dos santos para que você possa ser fortalecido, renovado, edificado. Mas não fazendo isso meramente para aparentar para os outros. Uma hora você não aguenta. Mas quando você fala, Espírito Santo, eu quero a tua presença na minha vida. Espírito Santo, eu quero ser transformado por ti. Não tem jeito, uma hora você é transformado completamente. Porque é a obra do Espírito.
E há algumas características, eu quero encerrar com isso, algumas características práticas dessa nova vida que você recebeu no seu espírito. Primeiro, quando você recebe o Espírito Santo, você agora vive uma vida livre do pecado. Amém? Então quer dizer, pastor, que agora que eu sou de Jesus, nasci de novo, então eu não vou pecar. Não é isso. Agora você é livre do pecado. É você que vai decidir se vai pecar ou não. Amém? Ah não, pastor, não é questão de tropeçar. Pois é, mas ninguém vai pecar obrigatoriamente. Amém, querido? A pessoa vai lá e peca, ela vai lá e erra por uma decisão dela. Amém? Claro, há situações que ela pode tropeçar literalmente. Pode, às vezes está ali, né, com a esposa conversando e, sei lá, acontece uma briga, uma confusão e ela peca. Pode ser, talvez, visto como um tropeçar. Mas há muitos pecados que cometemos que acontecem porque nós decidimos errar. Sim ou não? Ninguém te obrigou a pecar, mas isso acontece. Agora, o crente, ele sempre vai ter a escolha de pecar ou não. Porque ele é livre do pecado. Amém? Você foi liberto em Cristo. O seu espírito, agora você é livre. Aí é você que vai decidir se você vai querer viver uma vida no pecado ou não. Mas como você nasceu de novo, é natural que você não vai querer viver no pecado. Amém? Esse é um sinal do novo nascimento. Ela não vai querer. E se ela quiser, né, como filho pródigo, eu vou lá, eu quero a herança e vou sumir daqui. Ele vai estar longe, mas ele vai estar pensando, na casa do meu pai tem tudo, o que eu estou fazendo aqui? Vou voltar para a casa do meu pai. Sim ou não? Porque ele sabe que ele nasceu de novo. Nasceu de novo. Então quem nasce de novo tem uma vida livre do pecado. Sempre que o diabo lhe tentar, você vai poder escolher pecar ou não. Amém, querido? Pecar ou não. E nós escolhemos não pecar, amém, querido? Segundo, é uma vida de íntima comunhão com Deus. Uma vez que você recebeu um espírito novo, esse espírito novo, ele está cheio de fome por Deus. Por isso que muitos falam, né? Não, eu preciso voltar ao primeiro amor, pastor. Porque eu amava muito Jesus, mas agora parece que eu não amo mais. Na verdade, como o Senhor diz, né? Às vezes temos que voltar às práticas que fazíamos antes. Mas você continua amando o Senhor. Você continua desejando a comunhão com o Senhor. Talvez momentos mais e momentos menos. Porém o seu espírito, ele deseja comunhão com Deus. O seu espírito quer isso. Amém? Não é uma coisa que você faz obrigatoriamente, não. O seu espírito deseja. Amém? Terceiro, é uma vida satisfeita com o Senhor. Uma pessoa que nasceu de novo, ela vive uma vida saciada, plena, satisfeita. Há dentro dela uma satisfação interior. Ela não vai querer satisfazer com as coisas desse mundo. Posso ouvir um amém? Ela não vai querer comer lixo. Porque ela sabe que tudo que ela precisa está em Cristo. Amém, querido? É isso, porque esse mundo, ele tem a nos oferecer lixo. Mas isso nunca vai nos saciar. Amém, querido? Eu sei que tem coisas que parecem prazerosas, né? Nesse mundo. E nós olhamos e falamos, puxa, isso aí, se eu desfrutar disso, eu vou ser saciado. É que nem aquele lanche do McDonald's, né? Então você vai lá, você fala, puxa, que lanche bonito, eu vou comer e vou estar saciado. Depois de 3 horas já está com fome de novo. Porque o mundo não sacia você. Quem sacia você é a palavra de Deus. Quem sacia você é a presença de Deus. Interessante, o Senhor disse, né, que quem bebe da água da vida não tem mais sede, mas quem bebe da água do mundo fica com mais insatisfação ainda. João 4, verso 14, que diz, né, se você beber da água que Ele der, você nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que Ele lhe der será em você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém, irmãos? Acredite, esse mundo jaz no maligno, esse mundo já está falido. Ele está entesourado para o fogo.
Por isso que nós temos que fazer é nos voltar para Deus cada vez mais, nos encher do Espírito. Quarto, é uma vida cheia de influência. Então há um rio fluindo do seu interior que toca em todas as áreas da sua vida. E esse rio, além de suprir você, vai suprir aqueles que estiverem ao seu redor. Você tem que perceber isso. A pessoa que nasceu de novo, ela vai começar a influenciar os outros. Ele não é um crente 007, que ninguém sabe que ele é crente. Um agente secreto do reino. Não, todo mundo sabe, ele é crente. Esse aí, se deixar, vai pregar para você e vai batizar você daqui 3 meses. Esse aí vai te levar para a igreja, você sai de perto dele. Por quê? Ele influencia, não tem jeito. A boca fala do que está cheio o coração. Não é assim que Jesus falou? Portanto, lá no seu ambiente de trabalho, não tem jeito, uma hora você vai falar alguma coisa para alguém. Às vezes uma pessoa que está sofrendo do seu lado, você vai compartilhar com ela o evangelho. Ou na faculdade, na escola, um vizinho. Uma hora que ele se abrir ali, aí você vai falar, agora é a minha hora. Vou falar umas verdades, né? E aí você vai influenciar aquela pessoa, por quê? Porque há um rio em você, fluindo em você. Lá em João 7,37 diz, certa vez Jesus se levantou e exclamou, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então não tem jeito. Um crente cheio do Espírito vai influenciar pessoas para buscar a Deus. Não tem jeito. É natural, é espontâneo que isso aconteça. Porque nós somos o sal dessa terra, amém, irmãos? Nós somos a luz desse mundo. Então não tem jeito. As pessoas que estiverem na escuridão, elas vão se aproximar da luz. Você entende isso? Então é o que acontece na vida de alguém que nasceu de novo em Cristo. Quantos nasceram de novo? Quantos estão vendo aqui, né? Que nasceram de novo, aleluia. O que mais? É uma vida que vence as circunstâncias e o diabo. Aquele que nasceu de novo é capaz de vencer as circunstâncias. Todos nós, irmãos, teremos lutas, não tem jeito. Mas nós vencemos elas em nome de Jesus. Nós vamos para cima, nós continuamos, nós perseveramos, nós não retrocedemos. Por quê? Porque nós somos cheios do Espírito. E uma pessoa que retrocede, talvez é porque ela não está cheia do Espírito. Homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, eles avançam. Diante das circunstâncias, diante da voz do diabo. Por quê? Porque eles sabem que maior é o que está nele do que aquele que está no mundo. Romanos 8, 35 a 37 diz, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quantos são amados de Deus? E por fim, alguém que nasce de novo, ele pratica o bem. Aquele que nasceu de novo, ele tem um anseio no seu interior de fazer a vontade de Deus, cumprindo a sua palavra. Às vezes ele pode não conseguir por algum motivo, mas o anseio permanece nele, de fazer aquilo que é a vontade de Deus. De ajudar o próximo, amém, querido? De ser generoso, de ser uma pessoa abençoadora. Todos aqueles que cruzam seu caminho falam, essa pessoa aqui é uma pessoa generosa, é uma pessoa abençoadora, é uma pessoa que faz o bem para os outros. As pessoas precisam ver isso em nós, amém, irmãos? Que nós nos importamos, que nós queremos o bem dos outros. Efésios 2:10 diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nela. Amém? Você foi criado em Cristo, com um propósito, para as boas obras. As pessoas possam, como diz lá em Mateus 5, né? Que as pessoas possam ver na sua vida as boas obras, resplandecendo na sua vida as boas obras, e elas chegarem à constatação, é porque Deus está na vida dele, é porque a presença de Deus está na vida dela. Você crê nisso? Você deseja isso? Isso é natural na vida daqueles que nasceram de novo em Cristo